casa, as coisas que foram, as dúvidas que vocês pudessem ter, certo? E vocês iriam perguntar as dúvidas para esclarecer. Certo? Opa, o que eu estou fazendo Ô, aqui? prof, depois você pode mandar minha pontuação da primeira prova por e-mail? Se tu ficar um pouquinho depois da aula, eu já te dou. Tá bom. Pode ser? É, tipo, só olhar aqui. Eu não vou falar na frente de todo mundo, mas eu te dou depois. Mas você estava falando a nota final do trimestre? Não. Tá. Eu achei que você estava falando a nota final, professor. Não, é a nota da prova. Muita gente com recuperação? Então, sim, bastante. Bastante. Tá? Então, assim, ó, só um pouquinho, deixa eu anotar aqui, que senão eu vou acabar esquecendo. Vocês teriam que olhar, a tarefa de vocês era olhar as questões do unidade 5 e unidade 6 para saber quais são as dúvidas para a gente poder fazer a revisão. Ok? Então, eu estou esperando as perguntas de vocês. O capítulo 5 e 6 vai cair na prova de recuperação? Isso. Entendi. Só que agora, sim, é difícil, né? Era para vocês terem olhado para não acontecer o que está acontecendo agora. Mesmo quem passou, mesmo quem já teve, né? Que passa, que não, eu fui bem nas avaliações, tem dúvidas, porque você não é um dicionário ambulante, né? Você não consegue saber todas as palavras, não consegue saber toda a gramática, né? Então, o que você não entendeu, o que eu acho que pode, quer que eu explique novamente, não ficou muito claro? Não, eu tenho uma pergunta da página 64. Page 64. Ok. Eu tô com um pouco de dúvida nesse conteúdo de Wayne Wiley. E Tá. Então, olha só, teve gente que na avaliação fez isso aqui, ó. Estava escrito complete. Eu não vou ficar aumentando a página, porque os exercícios já foram corrigidos, né? Você já tem as respostas. Dá para aumentar no Meet. Não, eu sei, mas eu vou. O que vai estar. O que eu vou aumentar é o quadro que eu vou escrever. Quadro, sim. Tá bom o tamanho assim? Não precisa mais. Se precisar, ele vai. Tem lá para Sim, tá bom. crescer. Olha só, eu achei que não desse para aumentar aqui do lado. Tá, então assim, ó. Tava na ordem do exercício estava escrito complete with the correct form of the past progressive tense and when or while. E as pessoas pegaram essa informação aqui e deletaram simplesmente. Simplesmente deletaram. Para completar com when ou while.
tá? Então, o que você tinha que fazer? O que você tinha que fazer? When, while, para quem não lembra, when é quando e enquanto, certo? Então, aí tinha, sei lá, duas ações. I help the elderly cross the street. E my phone rang. As duas ações aconteceram ao mesmo tempo no passado. Como é que eu vou expressar essas duas ações? O que é o elderly? Como? Elderly é idoso. Então, eu ajudei o idoso a atravessar a rua e meu telefone tocou. As duas ações aconteceram ao mesmo tempo. Como é que eu vou colocar essas duas ações juntas? Primeiro, qual é a ação mais longa? Tocar o telefone Primeiro. ou ajudar o idoso a atravessar a rua? Idoso, a primeira. A mais longa é ajudar o idoso a atravessar a rua. Ué, quem é que queria entrar? Não consegui nem dar permissão aqui. Então, o que você vai falar? O meu telefone tocou enquanto eu estava ajudando o idoso a atravessar a rua. Né? Então, como é que fica, gente? Eu vim aqui para deixar a Mariana entrar, aí eu tenho que sair da aula, ok, né? Mas vocês continuam trabalhando. Como é que fica essa... Gente, acabei não fazendo a chamada, vou fazer depois, tá? Como é que fica essa ação? Esse com while? Ser com while ou com when. Os dois. Quer dizer, eu vou falar assim, eu estava ajudando o idoso a atravessar a rua quando meu telefone tocou, ou o meu telefone tocou enquanto eu estava ajudando o idoso a atravessar a rua, né? Eu acho Se eu que tá colocar errado. o while tem que estar na ação mais longa e o when tem que estar na ação mais curta. O while pode ficar no final da segunda ação, né? Daí coloca o while was my phone. Ou tá Não, isso que eu errado? tô... o que é o while? É enquanto. Então, o enquanto dá uma ideia de ação ser mais longa, né? Enquanto eu estava ajudando o idoso, o telefone tocou. Então, Doutora, while... desculpa, eu cheguei atrasada, tá? O que a gente tá fazendo? Bem, nós estamos fazendo a revisão, Laura. Ah, tá. Páginas 5 e 6. Lembra que eu tinha dado na última aula, a tarefa era essa. Íamos fazer a revisão para a preparação da recuperação. Tá? Então, while I was helping the elderly cross the street, my phone rang. Enquanto eu estava ajudando o idoso a atravessar a rua, meu telefone tocou. Certo? São as duas ações vão acontecer nesse sentido. Deixa eu só... My phone... Não tem que colocar no passado, ali tocou. já está no passado. Ah, Qual que tá. tu tá falando? Ó,
Eu estava ajudando. I was helping. Essa aqui é a ação mais longa. I was helping the elderly. Então, enquanto eu estava ajudando, que é a ação, tu tem que sempre pensar assim, ó. Quando duas ações aconteceram ao mesmo tempo, ou elas têm a mesma duração, ou têm durações diferentes. Tá difícil hoje, só um pouquinho. Não sei se ajuda, mas não são os meus que estão latindo. Então, as pessoas passam provocando os cachorros aqui na calçada. Daí os vizinhos ficam latindo. Então, assim, quando você fala de duas ações que aconteceram no passado, elas não vão ter a mesma duração, né? Lembra que você está nessa lição, a gente estava narrando para o policial o que aconteceu, como é que o assalto aconteceu, por que eles pegaram a tua bolsa, né? Todos esses detalhes. Então, enquanto eu estava conversando, alguém veio por trás e pegou a minha bolsa. Roubaram o meu celular quando eu estava mexendo na mochila. Sabe? As tuas ações aconteceram ao mesmo tempo. Para aquela ação que é mais longa, tu tem que falar que estava acontecendo. E o que é o estar acontecendo? Was ou were. Estava. Was ou were. E o verbo com ing. Então, aqui, quando você fala while I was helping, você está já falando... Aqui já está conjugado no passado. Qual passado? Passado progressivo. Passado contínuo. While I was helping the elderly, enquanto eu estava ajudando o idoso a atravessar a rua, meu telefone tocou. My phone rang. Eu não consigo fazer aqui. Já me perdeu. Tá? My phone rang. Meu telefone tocou. Certo? O que muita gente fez na prova? When e while? Nem sei o que é isso. Não estava na resposta. Aí teve gente que colocou was, were. Mas o prof, É, quando eu diferencio quando eu uso while e when? Ou pode usar os dois? então, enquanto é aquela. Você vai usar junto da ação longa. Certo? When vai usar junto da ação curta. Ah, então sempre vai o while, vai ser antes da ação longa e o when Isso, da curta. isso. Vamos usar essa mesma frase aqui com when. Essa mesma situação. I was helping the elderly cross the street when my phone rang. Eu estava ajudando o idoso a atravessar a rua. Quando meu telefone tocou. Na verdade, não seria um erro tão assim você colocasse when I was helping the elderly cross the street, my phone rang. Não seria uma coisa assim tão absurda, né? Mas o while, via de regra, vai na ação mais longa, não while. É que o while já te dá uma ideia de enquanto uma coisa estava acontecendo. Não é um momento, né? Um momento. When é uma sensação de momento. I was helping the elderly cross the street when my phone rang. Vamos pegar um outro exemplo, então. Laura, vou usar você de exemplo, tá?
in class. Adriano. Então, a Laura chegou na sala e o Adriano falava. O que estava acontecendo quando a Laura chegou? While Adriano was talking, Laura arrived in class. E só faltou uma coisinha, Júlia, mas é isso mesmo. While Adriano was talking. Ele estava Uhum. conversando. Quando você usa o was, o verbo tem que estar no ing, Ah, entendi. né? Estava conversando. Então, while Adriano was talking, Laura arrived in class. Ou enter, acho que enter fica melhor. Ok? É só a Júlia que tinha dúvidas. Ficou claro agora, Júlia? Aham, ficou. É que sempre, Ficou? tipo, no meio da aula eu acabo entendendo, mas no meio da prova eu fico meio confusa. Então, o que está faltando? Vai ter que sair da aula e já fazer o exercício. Tá? Sai da Tipo, aula e eu já faz pensava isso. que na prova, nessa segunda que eu vi, eu tava indo bem, mas eu acabei em algumas questões trocando. Deixa eu ver. Não, mas tu foi bem. Assim, foi bem. Foi bem, não foi uma avaliação. Essa é a primeira, né? Que é que tinha faltado. Pessoal, só deixa eu aproveitar que a gente parou aqui. Vou só fazer a chamada rapidinho. Andressa tá aí? Tô aqui. Tá. Ângelo? Aqui. Tá. Abre o áudio, já fica melhor, assim, me facilita. Arthur? Aqui. Ok. Brenda tá aqui. Bruno? Não. Enzo tá aqui, que eu me lembro. Gabriel Antônio também. Gabriel Oliveira? Não. Gustavo, ok, tá aqui. Isabela Puertas? Não tá? Aqui, tá. João Vitor tá aqui. Júlia também. Laura, ok. Manuela? Grande manobra, não. Eu achei assim. Cadê Manuela a tá aí? voz e Tá. som? Alguém tá com eco. Tá com áudio aberto e tá dando eco. Maria? Era o Gabriel. Tô aqui, prof. Sem querer eu cliquei no Mariana chegou à microfone. tarde. Marina tá aqui. Naomi também. Pedro, ok. A Raika? A Raika não veio. E o Vitor Hugo. Eu tô aqui, prof. Tá bom. Pessoal, então, assim, teve algumas pessoas que não fizeram a segunda avaliação, tá? Já vou avisando. Eu fico mais preocupado que vocês. A pessoa fica com 0 e... Difícil, assim, difícil. Eu avisei ainda. Ok? Voltamos para cá. Então, essa questão do when, while,
Então, assim, ó, só while. Ele não vai ser while. While. Com relação à pronúncia, né? Página 64, só para saber onde é que eu vou voltar depois. Então, passado progressivo é isso, ó. I was standing. Eu estava ficando em pé, eu estava lá parado. Tá? I was watching. They weren't watching the game. Prof, você parou de apresentar. Ah, é verdade. Parei de apresentar para poder enxergar vocês. Obrigado. E aí, esqueci de voltar. Muita informação. Tá apresentando? Tá aparecendo aí? Aham, tá. Tá. Então, aqui na página 61, certo? A formação do past progressive. É o verbo to be no passado, né? Então, nós temos o was e were. Ó, was, were, mais o verbo com ing. Se usou was e were, o verbo tem que estar no ing. O que você está expressando? Estava acontecendo, estava falando, estava aprendendo. Quando o pássaro cantou, quando o cachorro latiu. Então, são coisas que aconteceram no meio de outras ações que estavam acontecendo. Para aquelas que estavam acontecendo, was, were, verbo ing. Para aquelas que aconteceram, ed, ou o verbo no passado, no caso, passado irregular. Se for think, a thought, se for teach, a taught, se for have, a had, e por aí vai. Certo? Então, aqui nós corrigimos tudo isso, todos esses exercícios têm tem as respostas, vocês já devem ter anotado. Como a Júlia falou, eu entendo na hora, chegar na hora da prova, eu me atrapalho. O que acontece é fixar isso. Se tu entendeu, né, ok, mas tem que fixar. Fixar. Então, o que você vai fazer? Sai da aula agora vocês vão ter mais uma aula em seguida dessa, fixa, tenta fazer exercícios, tem os exercícios lá de trás, os exercícios que tem aqui da frente do livro, na parte da frente. Não, Iago, eu coloquei presença porque eu já tinha te visto ali, tá? Aí eu só falei, Iago, ok, e já passei para os outros. Mas tá, eu sei que tu tá ali, o João Vitor também, Manu também, tá? Quem está ausente é o Bruno, Gabriel Oliveira, agora a Raika chegou atrasada, né, mas ela estava ausente também, certo? Here. Na unidade 6, a gente tem o should, né, que é o deveria. O que eu deveria fazer? A gente está dando conselhos, certo? O que eu deveria fazer? Em relação ao quê? Em relação à doença. Então, tem que saber quem vai fazer avaliação, agora por causa da recuperação trimestral, não pode não saber esses sintomas. Certo? Não pode não saber. Por quê? Sabe identificar toothache, backache, sore throat, stomachache, cold, rash. Em relação a isso, naquela prova lá, tinha essa questão, não tinha? De colocar lá as dores? Isso, tinha.
Então, eu sabia as dores, tudo, só que o problema é que foi que eu me confundi em uma, porque, tipo, tinha, eu estou muito cansado e preciso sentar. Aí eu achei, beleza, ok, é dor nas costas. Mas depois teve outra que eu acho que era, que tava com que sentia muita, eu não lembro direito, eu acho que era sentia muitas dores, precisava, eu não lembro direito qual era, mas eu sei que as duas me pareciam ser dor nas costas, só que daí eu coloquei Dizzy em uma que precisava sentar, porque tipo, Dizzy meio tonto, assim, enjoado, né? Uhum, uhum. Daí eu não acho que eu errei isso aí, porque Mas Eu depois também tu... fiz isso. podia colocar duas tipo, a mesma dor ou não, tinha Não, que ser cada uma diferente. é uma cada uma diferente. Deixa eu ver onde é que tá essa aqui, Gabriel. Também coloquei tonto naquela que precisava sentar. Espera aí. Ó. Então, I feel bad. I've eaten too much food. Né? Eu me sinto mal, comi muita comida. Esse é stomachache. Stomachache. Né? I can't stand up. Uhum. I need to sit down. Aí eu coloquei Dizzy. Eu tinha colocado. De primeira eu coloquei dor nas costas, mas depois eu coloquei Dizzy. Tá, Coloquei aí, também. isso. Ah, então, aqui, ó, é dizzy. I can't stand up, eu não consigo ficar em pé. Eu tô zonzo. I need to sit down, tá certo? I need to visit, I need to visit the dentist. Aí é. Toothache. I have a red nose and I need a tissue. Aí é cold, né? Cold, né? Já foi. I have a painful feeling when I sit for a long time. Isso é dor nas costas. Isso. Eu Dor nas sinto muita dor costas. quando eu fico muito tempo sentado, né? É isso. Isso é, só quem tem que sabe. Uhum. Você vai sentir dor, mas assim, ó, eu fico aqui, né? Eu levanto já com dor nas costas. Então é isso. Tá? Tu fez certo, Gabriel? Oi? Não, Que tu é que eu fez acho que eu isso. tinha confundido. É porque que não tinha muitas. Tipo, provas de que tava certo o Dizzy, porque, É. eu tô cansado, eu preciso sentar. Você O colocou cara errado nessa pra mim. com dor na perna, pode estar. Tá exausto, tipo, fez muito exercício, ele não tá, tipo, tonto, assim, enjoado, tipo. Não tem como saber muito bem. Eu fui mais por eliminação. Tá. O que é que falou que tá errado? Você colocou errado nessa pra mim. Eu coloquei que eu. No tonto. Eu coloquei certo, mas você colocou errado pra mim. Peraí. Vocês recebem a prova também? Sim, com a pontuação, qual acertou, errou. Aparece uma por uma. É uma dúvida minha, eu não sabia como é que era. Pensei que fosse só o resultado. Deixa eu ver. É que tu marcou. I need to sit down. Por que que tá marcado errado, né? É verdade. Mas não fui eu que marquei, Júlia. Às vezes o Classroom, ele faz essas coisas erradas também. Não, Acontece. aquela ali quem fez Do foi. Google Points. I can't stand up, resposta correta. Tá, mas não fui eu. Tá? Daí eu vou verificar depois se tiver que alterar o gabarito ali. Mas não, tá certo. Vamos lá. A questão dos sintomas, então, tu tem que saber, né? Como o Gabriel falou ali, escutar para dar o diagnóstico. Eu não vou não vou colocar a figurinha. Se fosse numa prova normal, eu poderia colocar a figura. Só que no Classroom eu não consigo colocar a figura para vocês saberem. Então, normalmente vai ser coluna, associa a coluna da direita com a da esquerda, e aí você vai colocar should, as coisas que você deveria fazer. O should é aquele verbo
modal, que explica as coisas que você deveria fazer. Um conselho médico, ok? Mas não tem muito segredo, né? Deveria ir, não deveria ir. Should, shouldn't. Essa parte aqui é que me preocupa, tá? O second conditional. Que vocês têm que entender. Isso aqui a gente não viu ainda, ok? A gente vai ver depois, eu não coloquei na prova, que é quando você vai dar um conselho. É tipo, se eu If I fosse were você, you. né? Oi? Isso significa, tipo, se eu fosse você, né? Isso, if I were you, e se eu fosse você. Então, mas é como a gente não falou. Nessa matéria aqui desse Would e Will, eu tava indo bem, eu tava entendendo bem. Só que na prova daí eu acho que eu me confundi, porque tudo que era o Would eu coloquei o Will. Tipo, eu acertei como era a frase, montei essas coisas, só troquei essas duas coisas. Então, mas é que o will e o would fazem uma diferença muito grande. O Will é Tá? quando é mais provável e o Would é menos. Isso, exatamente. Exatamente. Ô, prof, Hum. nas provas que você dá, eu nunca entendi o que que é pra fazer naquelas de escrever. Tipo, tem os negocinhos lá, as coisas que tem que colocar na frase, só que eu não sei, tipo, o que que você quer que faça. E daí tu deixa em branco. Não, tô falando, tipo, o que que é pra escrever. Tá, eu vou mostrar aqui, ó. Qual é que você tá falando? Uma que dá pra. Você pede pra escrever uma frase com alguma coisa, aí tem, tipo, o que que tem que ter na frase e a barrinha lá, não sei, alguma coisa assim. Mas nessa prova não tinha nenhuma dessas. Eu sei, eu tô falando uma que você já colocou. Ah, tá. Desculpa. Ah, eu não tô conseguindo captar qual é a extensão do que tu tá falando. É pra montar a frase, aquela pra colocar o while e aquele que você dá duas frasinhas e tem que juntar com o while. Daí tem que montar a frase. Tá. Uhum. Daí tu tem que pegar o conhecimento que tem de tudo que foi trabalhado e fazer, montar aquilo ali. Eu dou a frase, os elementos nus, assim, né? Sem completar, sem nada, e você tem que montar a frase. Talvez por isso você ache mais difícil. Tipo, se eu colocar assim, ah, I have a car, é uma oração, daí eu faço assim, I visit my sister in Fortaleza. Não, if I have the money. Tá? Então, são duas ações. Eu ter dinheiro e eu visitar a minha irmã em Fortaleza. Qual é a condição para que eu visite a minha irmã em Fortaleza? Se eu tiver dinheiro. Então, eu passo isso aqui, dependendo do caso, Gustavo, tu tem que entender, eu vou falar, de acordo com o segundo condicional, de acordo com tal coisa, tu tem que lembrar o que é aquela coisa. Talvez por isso você não esteja associando o que tem que fazer. Isso foi o que a gente estava aprendendo na última aula, né? Isso aqui foi na última aula. Money, o Old E, é My Sister em Fortaleza. isso, if I had money, olha só, e aqui tá certo. I would visit my sister in Fortaleza. Isso é segundo segundo o segundo condicional. Segundo o segundo condicional. Tá? Agora, a gente vai falando do primeiro caso do condicional, if I have money, I will travel to Fortaleza. I will visit my sister in Fortaleza.
certo? Então, eu preciso ter dinheiro para visitá-la. Se eu tiver, eu vou visitar. No segundo caso, aquele que está ali em cima, se eu tivesse tempo, eu iria. Aqui é o primeiro caso. E aqui em cima é o segundo caso. Ok? Então, if I have money, I will visit. Quase certo que eu vou. Se eu tivesse dinheiro, eu iria visitar. Pode ser que eu não vá. Tá? A gente acabou pegando fogo aqui na revisão. Tá na hora de terminar a aula. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Se quiserem Não. assistir novamente. Gustavo, eu não sei se eu esclareci a tua dúvida. Esclareceu. Tá. Então, gente, nos vemos semana que vem. A gente vai ter a apresentação depois, hein? É, Ah, agora. verdade. É.